mais de 50 milhões de reais. Esse é o total de receitas que entrou nos cofres da Prefeitura de Ouro Preso no ano passado. Mas você sabia que a Prefeitura não pode gastar esse total de recursos do jeito que ela quiser? Para entender melhor como esses recursos têm que ser distribuídos nas diversas pastas do município, como saúde, educação, infraestrutura e outras, a gente conversa com o Sr. Juarez Ferracioli, que é secretário municipal de Finanças e Orçamentos do município. Sr. Juarez, bom dia, muito obrigado por conversar com a gente hoje aqui. É um prazer participar dessa programação sua e vamos tentar esclarecer alguma coisa rapidamente, porque o assunto é muito complexo. Se a gente for explicar muito detalhadamente, isso a gente vai ficar até a tarde aqui. A gente sabe que as receitas que entram no caixa da prefeitura, elas são variadas. Existem verbas que são de arrecadação municipal, mas existem verbas também que são enviadas pelo Estado e outras pela federação, pela União. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho melhor sobre como essas verbas são distribuídas, o que a gente recebe de cada um e onde que a gente pode destinar cada uma dessas verbas? Resumidamente, é o seguinte: o ano passado, a nossa receita total foi em torno de 50 milhões de reais. 50 milhões e uns quebrados. Desses 50 milhões, cerca de 10 milhões e 400, mais ou menos, foram de recursos, de receitas próprias, do próprio município. Ou seja, o IPTU, ISS, taxas de tarifa de água e algumas outras receitas, que totalizaram 10 milhões e 400. Então, desses 50 milhões, então observa que um pouquinho mais de 20% que é receita própria do município. O restante, cerca de 38 milhões, mais ou menos, foram de recursos transferidos pelos governos estaduais e federais, União. É importante que esses 38 milhões, eles são já embutidos na Constituição ou em leis, tá, que já tenha essas previsões legais de repasses. Esses repasses são automáticos, eles vêm para todos os municípios, geralmente de acordo com a população e alguns outros critérios também que são usados, e são os chamados repasses compulsórios, obrigatórios. No caso, não depende do gestor. Não depende do gestor. E o ano passado, em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, nós obtivemos através das chamadas das transferências voluntárias, ou seja, aquelas que o governo não é obrigado a repassar, e ele só repassa mediante um convênio que é negociado entre o prefeito e as autoridades. Pode ser eventualmente um deputado, ou pode ser eventualmente um próprio secretário, ou algum programa do próprio ministério. São transferências voluntárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias por parte dos governos federais e estaduais. Esse 1,5 milhão são aquelas verbas que a gente obtém para investimentos, tais como asfalto, para aquisição de algum veículo. Isso é o que a gente pode fazer de investimento no município. Então, de 50 milhões, você tirar mais ou menos 1,5 milhão, então restaram para nós em torno de 48 milhões e meio. Desses 48 milhões e meio, 10 milhões, mais ou menos, em torno de 10 milhões, são receitas que vêm, 10 milhões e meio, mais ou menos, são receitas que vêm já carimbadas, elas já vêm com uma destinação certa. Por exemplo, veio para o Fundeb, que é para a manutenção do ensino fundamental, em torno de 9 milhões de reais. Esses 9 milhões de reais, eles só podem ser gastos no ensino fundamental e, no mínimo, 60% para pagamento de professores. Nós, no caso, nós gastamos em torno de pagamento de professores, desses 9 milhões, nós gastamos em torno de 80%, mais ou menos, 7 milhões e alguma coisa foram usados para pagamento de professor. O restante tem que ser gasto obrigatoriamente no ensino fundamental. Ele não pode ser gasto em maneira alguma em outros gastos. Depois, além disso, daquela receita da prefeitura, do município, de 10 milhões, por exemplo, nós ainda temos uma outra questão também. Parte dela, excluindo, por exemplo, as tarifas de água, que são destinadas para a manutenção do sistema. Então, daqueles 10 milhões, você exclui aí uns 2 milhões e meio, mais ou menos. Do restante, que são as receitas livres, nós ainda temos obrigatoriamente que gastar 25% na educação e no mínimo 15% na saúde. Nós gastamos os 25% na educação e na saúde a gente gasta em torno de uns 22%, mais ou menos, acima do que é obrigatoriamente.
Então, essas verbas elas são muito dirigidas. E o restante do que sobra, a gente paga o custeio, né? E para investimento, ou seja, para construção de algum prédio, ampliação, aquisição de veículos, sobra quase muito pouco. Então, a gente, para conseguir a gente investir alguma coisa, construir, ampliar, a gente consegue através dessas transferências voluntárias que são repassadas pelo governo, como eu já disse anteriormente, mediante uma negociação e assinatura de um convênio. Maravilha. Eu acho que também vale a gente citar sobre um caso real que está acontecendo nesse exato momento, que é a construção das 4 lanchonetes e dos 2 banheiros públicos lá na Praça Central. Esses recursos, quando eles chegaram, quando a gente começou a fazer as obras, muitas pessoas se perguntaram sobre de onde vieram esses recursos. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Perfeitamente. Esses recursos eles foram conseguidos junto ao governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Esses recursos eles começaram a ser pedidos pelo prefeito ainda em 2017, no primeiro ano do mandato, quando ainda o governador era primeiro o Alckmin, depois o Márcio França, mas aí não deu certo. Até 2018 nós não conseguimos viabilizar essa verba. Em 2019, em meados de 2019, o prefeito começou novamente a negociar essa verba. E aí, em dezembro de 2019, finalmente, nós assinamos um convênio no valor de R$350 mil, que foi a verba disponibilizada pelo Estado para a construção desses quiosques, dessas lanchonetes e banheiros. Nesse caso, foi firmado em dezembro de 2019 e agora, no início agora de 2020, nós fizemos foi concluído o projeto técnico e aí foi feita a licitação da obra. Essa obra foi contratada com uma empresa aqui da cidade mesmo, no valor de R$313 mil, mais ou menos. E então não serão utilizados todos aqueles 350 mil. Então a gente só vai receber o que vai ser utilizado, ou seja, os R$313 mil. Maravilha. E no caso a gente pode utilizar esse recurso para fazer alguma outra coisa? Por exemplo, a gente pode pegar esses recursos que vieram para a obra dos banheiros e da lanchonete na praça e utilizar eles para investimento em saúde, por exemplo? De maneira alguma. Não, porque, como eu disse, essas verbas são negociadas, né? Então é preciso lembrar que o início do processo foi em agosto de 2019, a assinatura do convênio foi em dezembro, quer dizer, numa época que nem se ouvia falar nesse coronavírus, né? Nós vivíamos felizes e não sabíamos, né? Então, essa verba ela veio especificamente para isso. E é importante, inclusive, lembrar que esse dinheiro, inclusive, ele nem veio na conta ainda, entende? Nós vamos ainda receber 20% agora, depois que nós iniciarmos a obra. Quando nós comprovarmos o início da obra, é que virão os primeiros 20% do valor, que são R$70 mil, e depois o restante ele virá na medida que a gente vai construindo. Quer dizer, esse dinheiro não veio, não está disponível na conta. Esse dinheiro ele virá na medida que a gente comprove a execução da obra. Então não tem nem como você mudar para outro objeto, porque nós temos que comprovar a execução dessa obra para que o dinheiro venha. Então, se muda para um outro objeto, eles vão dar isso aí como nulo. Não tem como. Então, as verbas, elas são destinadas com um objeto, tem um contrato, e não se pode, de maneira alguma, mudar nada. Certo, mas diante disso tudo, por que a Prefeitura não solicita mais verbas para o governo estadual ou para o governo federal para enfrentamento à pandemia do coronavírus? Poderia acontecer de a Prefeitura, por questões do coronavírus, solicitar mais verbas para o Estado ou para a União? Como funciona esse processo? Perfeitamente, a Prefeitura poderia estar solicitando. Ocorre que, no momento, o nosso problema maior, ainda por enquanto, pelas demandas que nós temos junto a essa pandemia, ainda não é tanto questão econômico-financeira.
os recursos eles já estão sendo distribuídos naturalmente, tanto pelo governo estadual como pelo governo federal. Como exemplo, eu posso dizer, nós já recebemos em torno de R$470 mil para investimento nessa pandemia. Parte em torno de uns R$278 mil, mais ou menos, é para a saúde, e uma outra parte é para assistência social, para atendimento de famílias vulneráveis, para acolhimento de famílias que estão sem renda, famílias vulneráveis mesmo, que não têm renda, não tem de onde tirar o seu sustento. Então, uma parte desse recurso, inclusive da assistência social, ele será repassado para o Lar São Vicente, né, o asilo, como muitas pessoas falam. Para isso nós já mandamos um projeto de lei para a Câmara solicitando autorização para repassar esse dinheiro. Nós esperamos que seja brevemente aprovado essa verba. O Lar, por sua vez, tem que apresentar um plano de trabalho para demonstrar onde que ele vai ser usado. São em torno de R$60 mil que vai ser repassado para o Lar. Já tem alguma coisa já pré-definida, que eles vão fazer umas adaptações lá nas instalações deles, para que caso haja algum problema de algum interno ser contaminado pelo vírus, que possa ter um espaço lá para ele ser isolado lá dentro do ambiente, para que não contamine as outras pessoas. Então, essas verbas, por enquanto, o que o governo federal e estadual tem repassado, elas são perfeitamente suficientes. Agora, ainda semana passada, o governo federal ele aprovou uma lei que vai transferir R$60 bilhões para os municípios. É preciso entender o seguinte, desses 60 bilhões, para nós, serão em torno de 1.700.000, mais ou menos, entendeu? Longe dos 60 bilhões. Muito pequena. Mas desse 1.700.000, R$200 mil, eles serão exclusivos, R$200 mil aproximadamente, serão exclusivos para gastos na saúde e na assistência social em situações envolvendo a pandemia. E os outros 1,5 milhão, eles serão para compensar as perdas financeiras que o município está tendo, porque a gente recebe recursos tanto do governo federal como do estadual, que são os repasses do Fundo de Participação do Município e do ICMS, e que com a economia está meio parada, bem parada, né? Esses repasses, eles caem muito. Então, o governo vai repassar esse 1,5 milhão, no caso do município de Ouro-Preto, para compensação desses recursos que nós vamos perder. Porque senão o município, porque a receita cai, mas as nossas despesas, elas são já quase que engessadas, elas são, não tem muita coisa que se possa cortar. Geralmente são despesas com salário, encargos sociais, folha de pagamento, energia elétrica, combustível. Então não há muito que se cortar. Então os municípios perdem. E os municípios, assim como os estados, não têm como tomar empréstimos e nem podem ter déficits. Nós não podemos gastar sem ter como pagar. Então, o único ente que pode produzir dinheiro é a União. A União ela pode se endividar, por exemplo, ela pode emitir títulos e conseguir esse dinheiro, mesmo sem ter uma receita própria direta, a União consegue esse dinheiro através de empréstimos. Só a União pode fazer isso. E através desses empréstimos, eles podem atender os estados e o município, suprindo essa queda de arrecadação, que infelizmente vai acontecer violentamente. Maravilha. Acho que vale a pena a gente lembrar também que hoje em dia o município disponibiliza um portal da transparência completamente atualizado em que as pessoas podem solicitar informações e conferir todas as receitas, despesas, os contratos e licitações que são realizadas, dentre outras várias informações de acesso público, né, de como são investidos o dinheiro, as receitas que chegam no município de Ouro-Preto. Correto, Sr. Juarez? Nós temos um portal da transparência na internet, isso é obrigatório. A gente tem procurado da melhor maneira possível dar a maior transparência possível. Então, todas as receitas e despesas,
todos os fornecedores que são pagos, tudo está ali no portal. Qualquer pessoa pode acessar. O Luiz você pode explicar melhor. Eu, por exemplo, eu sou mais antigo, eu tenho um computador em casa, eu acesso pelo computador. Eu não sei se é possível acessar isso pelo celular, com aplicativo. Sim. É possível, sem né? Dúvida. Então, isso está disponível. A folha de pagamento, salário de todos os funcionários, tudo que a gente arrecada, todos os fornecedores que são pagos, tudo está lá dentro dessa página, desse portal, na internet. Além disso, por exigência legal, dentro dessas despesas, dessa página, nós, por uma exigência legal, foi destacado uma página que é específica das receitas e despesas destinadas ao Covid-19, ou seja, ao coronavírus. Então vocês entram lá na página, no portal, vocês vão achar lá uma coronavírus ou Covid-19. Aí vocês clicam lá, vai abrir uma página, lá vão estar todas as receitas e despesas específicas para esses gastos de coronavírus. Então, todas as informações que você precisar, você encontra também no nosso portal da Transparência ou entrando em contato com a gente, sem dúvida a gente também. Vai ficar nós temos lá vai ter uma página, tem um telefone, tem uma página da ouvidoria que a gente pode responder qualquer pergunta de qualquer cidadão. Perfeito, Sr. Juarez. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar para o pessoal que está nos vendo agora? É preciso só enfatizar assim, que as receitas da prefeitura, no caso, o ano passado, foi em torno de 50 milhões. Já foi dito, só fazer um breve, assim, uma reprise, que então é assim, nós temos esses gastos, eles são determinados por um orçamento que é aprovado sempre no exercício anterior. Por exemplo, nós estamos hoje em 2020, nós trabalhamos com um orçamento que foi aprovado pela Câmara em 2019. Então lá tem todo um detalhamento de onde serão gastos esses recursos. Então é saúde, educação, no caso eu disse na saúde a gente tem que gastar em torno mínimo de 15%, a gente gasta mais de 20%, na educação a gente tem que gastar no mínimo 25%, a gente cumpre. No Fundeb, que são um fundo nacional que foi constituído para a manutenção do ensino fundamental, esse fundo é importante dizer que nós também contribuímos para a formação dele. Nós também é tirado um recurso que deveria ser repassado para nós, ele já fica retido na União para a composição desse fundo e depois nós recebemos por conta da municipalização do ensino. Então a gente recebe um valor por aluno matriculado. Isso, o ano passado, significou 9 milhões de reais. Mas isso é exclusivamente para a manutenção do ensino fundamental, né? e infantil, né? Na verdade. Então, todos esses recursos, eles são todos engessados, eles são já pré-estabelecidos onde tem que ser gasto. Você não pode pegar e sair gastando para lá e para cá, entende? Basicamente é isso. Perfeito, Sr. Juarez, a gente agradece muito pelo senhor estar aqui conosco, explicando, tirando essas dúvidas de como os recursos da prefeitura têm que ser investidos nas diversas áreas da cidade. A gente agradece de coração, muito obrigado. E você que está nos assistindo também pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e também através do nosso site, urupes.sp.gov.br. Lá você pode solicitar informações e ver as notícias e, como nós estávamos falando, as informações que são publicadas em tempo real no portal da Transparência do município. Mais informações você também pode solicitar aqui conosco na Prefeitura, no Paço Municipal, ou através do telefone 3552-1144. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição.